A paz, meu amigo, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast de liderança. Eu estou muito feliz que você está ouvindo esse podcast hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso, seja um tempo de graça. Mais uma vez quero te pedir, não esquece de compartilhar, de apertar o sininho para seguir aí, para você sempre saber quando tem um podcast novo. Toda sexta-feira pela manhã já sai o podcast novo sobre liderança. E hoje o nosso tema é bem interessante, é um tema que é despertador, precisa ser estudado, mas pouco falado na liderança. Hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: cultura organizacional. Bom, primeiro você precisa saber o que é cultura organizacional. Cada empresa, cada liderança, cada igreja, cada ministério tem a sua cultura e a sua subcultura. Cultura é a forma como as pessoas fazem as coisas. Às vezes você tem a mesma empresa, no mesmo departamento, ou vendendo o mesmo produto, e acaba percebendo que a maneira como essa empresa faz, a forma como ela executa as suas funções, é culturalmente diferente. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de sair de uma organização e entrar numa outra organização com um ramo parecido, vendendo até os mesmos produtos. Você saiu de uma rede de empresas de construção e apartamentos, imóveis, e foi para uma outra rede, e você descobre que dentro daquela rede eles vendem o mesmo produto, eles falam as mesmas coisas, eles ensinam as mesmas coisas até para as pessoas, mas dentro disso tem uma cultura diferente. Uma maneira bem fácil de ver isso é, por exemplo, nas redes de franchise. Às vezes você tem a rede de franchise, como essas grandes fast foods, e você vai perceber que eles têm a mesma uniforme, a mesma produto, eles entregam, a proposta é entregar o mesmo produto, o mesmo hambúrguer, por exemplo, a mesma caixinha, o mesmo logo, tudo parecido, mas na hora de te atender, na hora de executar a função, passa por um crivo cultural que é diferente. Então, dentro de uma mesma rede, com o mesmo produto, a mesma marca, o mesmo franchise, existem as subculturas que estão governando. Esse é o segredo, porque algumas pessoas têm visão poderosa, propósito na sua vida, entendem que o sistema de funcionamento da preparação do hambúrguer é igual, ou seja, o mesmo maquinário, o mesmo treinamento, mas no fundo algumas redes se destacam e outras não, porque dentro disso é formada uma cultura que às vezes está impedindo o desenvolvimento do trabalho. Eu dei um curso de liderança para os líderes da nossa igreja e lá eu falo muito sobre isso. Hoje aqui nos 10, 15 minutos que nós temos, nós vamos explicar um pouquinho, mas é interessante se aprofundar. Muita gente não consegue entender que às vezes você tendo o mesmo propósito, a mesma identidade visual, o mesmo chamado para fazer produto hambúrguer, você às vezes não desenvolve os seus funcionários, ou a pessoa que você lidera, na cultura adequada. Então eles são mais relaxados, eles demoram um pouco mais, o atendimento é ruim, eles tentam atender padronizado, mas você percebe que não é a mesma maneira de atendimento de uma loja para outra, porque não foi desenvolvida a cultura. A cultura sabota muita gente, sabota muita liderança sem perceber. Se você quiser saber mais um pouco sobre isso, nesse livro aqui que eu estou mostrando aqui, só no YouTube dá para ver, mas eu vou falar para você, aperte o F5, que é escrito pelo Satya Nadella. Satya Nadella, ele é o presidente hoje da Microsoft, e ele desenvolve esse livro para explicar como que a Microsoft com os maiores talentos, maiores recursos financeiros, o Vale de Silício, eles contratavam todo mundo que era bom, que se destacava na Google, na Apple, e levava para a Microsoft, mas a Microsoft perdia o tempo todo da Apple, da Google, nas inovações, na imaginação, na criação. Como ter as melhores mentes, como que é possível ter
maiores recursos ilimitados, e ainda assim você não conseguir desenvolver. E aí na dela, né, que vai explicar para a gente nesse livro, que a Microsoft acabou entrando numa cultura tóxica, baseada no Windows, ou seja, tudo era o Windows vai nos defender para sempre, a gente não precisa de inovação. E essa cultura de não precisar de inovação gerou na Microsoft um problema grave, um problema sério, que eles começaram a perder, por exemplo, sem ter um programa adequado para smartphones, e perderam para o Android, não conseguiram desenvolver, por exemplo, um buscador adequado e perderam para o Google, o buscador deles não se destacou, eles não conseguiram romper, por exemplo, na visão que a Apple teve de criar smartphones e iPads, e eles perderam tempo para isso, e na dela ele vai explicar que isso aconteceu inclusive na questão da nuvem, né, do HD, da nuvem, porque o Amazon passou na frente, o Google passou na frente, e eles foram tardiamente criar a nuvem deles para poder servir as pessoas. Então isso é interessante para a gente entender que até pessoas que têm grandes recursos, grandes possibilidades, mentes brilhantes, estão sujeitos a estarem presos a uma cultura. Então o que é a cultura organizacional? É as crenças, os valores e a maneira como você desenvolve as coisas. Então dentro de uma cultura organizacional você pode ter, por exemplo, ali o pensamento de ser a Microsoft, uma empresa que quer desenvolver tecnologia e computadores no mundo inteiro. Só que você começa a criar uma cultura interna que combate isso. Então as pessoas não podem trazer inovação, as pessoas não podem dar outras ideias, todas as ideias que são dadas são negadas. Não, a gente não quer essa ideia, isso não é importante para nós, a gente não aceita isso. Eu não sei, porque você às vezes pode achar que isso não é espiritual. Muitos líderes eclesiásticos, muitos livros que eu tenho lido, eles falam da cultura, mas evitam esse nome, eles evitam usar o termo cultura organizacional. Mas é importante você saber. Eu mesmo já aprendi na minha experiência pessoal de liderança que se você tiver boas ideias, bons pensamentos, uma palavra poderosa, uma mensagem maravilhosa, mas não cuidar da cultura que você desenvolve dentro do seu ministério, é bem provável que essa cultura vai acabar com o teu ministério. Existe um autor que eu gosto, que é o Craig Groeschel, e ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que a liderança, o trabalho de um líder, às vezes é vigiar, administrar, depois que o sistema foi criado, depois que o seu grupo é motivado, criar uma cultura adequada para que isso possa acontecer. Então, às vezes tem culturas positivas e tem culturas negativas, culturas tóxicas, que a gente já está trabalhando. As culturas positivas, que são identificadas, elas precisam ser incentivadas, elas devem ser motivadas, faladas, elogiadas, premiadas, mas as culturas tóxicas também precisam ser cuidadas. Muitas vezes a gente não percebe que durante um tempo de desgaste de uma organização, de desgaste de uma liderança, as pessoas começam a desenvolver culturas tóxicas dentro da liderança. Elas começam a negar propostas novas, como um podcast antigo que eu falei sobre imaginação, viver por memória, e aí que cria uma cultura de viver por memória. Toda a imaginação é negada, toda a imaginação, toda a criatividade é recusada, e às vezes a gente vê isso até mesmo dentro das comunidades religiosas das igrejas. Por exemplo, eu já vi uma igreja uma vez que tinha na placa a Igreja Fraternal, a Igreja da Filadélfia, a Igreja do Amor Fraternal. E achei interessante que quando eu entrei naquela igreja, ninguém cumprimentou, ninguém se importou comigo, que era um visitante, ninguém falou comigo. Porque dentro da igreja ela podia ter a placa dizendo qual era o propósito dela de ser uma igreja amorosa, mas na cultura não foi trabalhado isso e as pessoas não entendiam a importância de receber um visitante, de abraçar uma pessoa.
Bom, dentro disso, como Nadella fala no livro dele, que é bacana, se você quiser ler depois vale a pena, ele vai dizer que quando a Microsoft começou a perder tempo e perder espaço para Google, para a Amazon, para outras empresas grandes que estavam aí, IBM mesmo, com a inteligência artificial, ela começou a tentar recuperar. E começou a contratar as melhores mentes do Vale do Silício para poder inovar, mas não havia preparação interna, a cultura não estava pronta para isso, os valores da Microsoft não tinham sido alterados, ainda eram os mesmos antigos da década de 90, então eles não conseguiam fazer com que essas pessoas produziam. Olha que interessante, as mesmas mentes que eram brilhantes nas outras companhias ficaram estacionadas nessa companhia porque a cultura não apoiava o desenvolvimento delas. Isso é muito importante para nós. Qualquer líder, qualquer pessoa que está no grau de liderança, ele está formando cultura. Cada casa que você entra, ela tem uma cultura determinada, ela tem uma forma de fazer as coisas. Se você vai numa casa de uma família, de uma determinada região do Brasil, ela vai ter um jeito de fazer, porque nós somos influenciados pela nossa cultura também brasileira, pela nossa cultura regional e também por aquilo que eu disse para você, que nós vamos criando dentro das empresas, das organizações, a cultura organizacional. Você precisa, então, começar a perceber quais são os projetos que estão sendo impedidos porque você não trabalhou a cultura. Você tem um sistema bom, você tem um projeto bacana, você sabe fazer hambúrguer, você tem a logomarca, você tem o franchise, mas você não consegue desenvolver a mesma qualidade do seu irmão ali, do seu concorrente, da pessoa que está do seu lado, na empresa dele, porque você não trabalhou a cultura dos seus funcionários ou dos seus liderados. Identificar isso é um processo difícil. Não é muito fácil você perceber quais são as coisas que edificam e não edificam a sua organização, quais são as culturas que estão sendo criadas, porque nem sempre é você sozinho que forma essa cultura. Muitas vezes, eu já falei isso na igreja várias vezes, nós temos pessoas que estão formando culturas, eles são geradores de opinião, eles são fortes, expressivos, eles comentam tudo, eles criticam tudo, e eles estão sempre gerando a cultura da crítica, a cultura da reclamação, da indignação, e eles não percebem isso, eles nem sabem que fazem isso, mas eles fazem cultura, eles formam cultura. Aquela pessoa, por exemplo, que não aceita a autoridade, não aceita a liderança, ela vai gerar uma cultura, se ela é um líder, que não é para aceitar a autoridade e liderança. É difícil você identificar isso, porque às vezes as pessoas nem estão mal intencionadas, elas nem sabem do assunto, elas não entendem que esse assunto é importante e elas vão gerando problemas. Agora mesmo eu vi aqui na internet, no Face, pessoas comentando algumas coisas que elas estão gerando cultura e elas nem sabem por que estão fazendo com brincadeira, mas elas vão gerar uma cultura de começar a procurar defeitos em coisas que não existem. Isso é interessante porque você que é líder, você é o primeiro gerador da cultura, mas também se você tem pessoas embaixo de você, na sua liderança, que são líderes, eles também estão gerando subcultura, e aí isso precisa ser muito alinhado, às vezes ter conversas francas para poder dizer, olha, isso aqui não é legal. Bom, existem culturas positivas e que você precisa identificá-lo na sua organização, mas existem culturas negativas que você começa a desenvolver com o tempo e rapidamente elas se tornam parte da história. Eu me lembro uma vez que no nosso ministério começou a se gerar uma cultura que não precisava evangelizar. Não era uma coisa proposital, mas começou a se dizer, a gente não tem que se preocupar de falar de Jesus, porque as pessoas que Jesus querem que seja salva vão ser salvas mesmo, e a gente tem que só fazer nosso trabalho aqui, pregar e pronto. E aí gerou uma cultura que não precisava falar de Jesus. Foi difícil, demorou muito tempo para eu conseguir combater essa cultura com a palavra de Deus, que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mesmo usando como textos como esse, a resistência da cultura ela é grande e você demora para fazer isso, combater isso.
Bom, então primeiro você precisa identificar como a cultura é formada. Ela é formada pelos valores e pelas crenças da organização. Então você tem a proposta de entregar um produto, mas você desenvolve uma crença como essa de que não precisa fazer, que não adianta inovar, que, como no caso da Microsoft, e você vai percebendo que isso vai prejudicando todo o teu trabalho. Você pode criar cultura? Claro, você deve criar cultura. E existem maneiras de você fazer isso. Primeiro é você explicar a sua posição como líder, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Eu, particularmente, não gosto de pessoas que ficam o tempo todo criticando tudo. Eu acredito que a crítica é importante, eu acredito que a gente deve criticar, mas deve saber como criticar, é o momento que deve criticar, porque tem pessoas que só criticam mesmo para criticar e não para ajudar, não para mudar nada. E elas formam cultura de só ficar reclamando e não fazer nada. Mas você pode combater isso como? Falando que é a sua opinião, mostrando que você não gosta disso, abrindo a palavra de Deus, explicando que isso é contra a palavra de Deus, a maledicência, como a Bíblia diz, né, que a gente falar mal é fazer maledicência, e a gente precisa entender que isso é contrário à palavra de Deus. Combater essas culturas, ela se torna uma atividade importante para o desenvolvimento do teu trabalho. Muitas vezes você pode ser um líder fantástico e trazer um projeto maravilhoso, mas se a cultura não estiver preparada da organização, ele vai ser rejeitado e esse projeto não vai acontecer. Isso é muito importante para nós que estamos liderando. Bom, o líder é o maior formador de cultura, mas existem os formadores de opinião que também formam a cultura. Então eles também precisam ser trabalhados, você precisa explicar para ele por que você quer que isso mude, por que você acha que isso tem que ser diferente e tudo mais. Bom, fazendo um review disso, então toda organização desenvolve uma cultura. Essa cultura precisa ser analisada, os pontos fortes e os pontos negativos. Os pontos fortes precisam ser fortalecidos e os negativos precisam ser expulsos. Você tem que trabalhar isso de que maneira? Falando, ensinando, mostrando, abrindo a palavra e pregando. Isso é muito importante. Lembrando que você pode ser uma grande visão, ter uma grande identidade visual, ter uma marca maravilhosa, mas a cultura que você gera é ruim e essa cultura acaba impedindo o crescimento. 3 coisas que eu quero perguntar para você pensar um pouquinho. Bom, você consegue enxergar a cultura organizacional do seu trabalho, do seu ministério? Você consegue perceber os pontos positivos e os negativos? Por exemplo, na Quírios tem uma cultura muito bacana, que é a cultura de crescimento, de desenvolvimento, de paixão por Deus, de amor ao próximo. Isso é uma cultura muito bacana da Quírios. As pessoas são bem recebidas, é uma igreja que inclui as pessoas, ela aceita as pessoas, ela não rejeita os novos. Isso é muito bacana e precisa sempre falar sobre isso. Agora você consegue enxergar também as culturas tóxicas que são ser tiradas, né, que precisam ser trabalhadas, né, e isso é importante para você. A segunda coisa que eu acho importante você pensar em você, quais são as culturas que você recebeu, ou os valores são a forma como você entende as coisas, como você dá importância para elas, que estão impedindo você de avançar. Por exemplo, cultura de não precisar crescer, de não precisar se envolver, de você não fazer a sua parte. Essas perguntas que você vai fazer para você vão te dar o norte de você trabalhar isso. Esse assunto de cultura é bem importante, é bem interessante e eu acho que você pode estudar um pouco mais sobre isso. Isso vai desenvolver o teu trabalho, o teu ministério e pode ser a chave que está impedindo o seu crescimento. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece, para um pouquinho agora, aperta aí o sininho, curte aí para a gente poder ter a sua curtida na página, que isso é importante para o trabalho que a gente está fazendo. E também, querido, compartilha, isso ajuda muito. E que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto fizer prosperará em nome de Jesus. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação. E se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!